Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para dar prosseguimento ao quarto trimestre de 2021, lições bíblicas dos adultos. Estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo Jesus. Nós chegamos agora à lição de número 12, cujo tema é a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. As outras lições anteriores se encontram agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora, é muito bem-vindo também. E olhe, meus queridos irmãos, que no primeiro trimestre de 2022 estaremos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Nosso comentarista é o pastor Douglas Batista e esperamos por você também. Vamos ao cabeçalho da nossa lição? Lição de número 12, cujo tema é a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Texto áureo diz assim: e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. A verdade prática diz assim: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos de número 7 até o versículo de número 15. Objetivo geral: conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Vamos para os objetivos específicos. Lembrando que os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1 com os seus respectivos subtópicos. Então vamos aos objetivos específicos. Primeiro, mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Segundo, apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E terceiro, destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Então, meus queridos irmãos, no primeiro ponto nós vamos estar estudando sobre a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Nos subtópicos vamos estudar sobre a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Ele vai de Mileto para Tiro e depois passando por Cesareia. No segundo ponto nós vamos estudar sobre a coragem para enfrentar as ameaças de morte, com seus subitens: a coragem do apóstolo Paulo pela voz do Espírito, a sua chegada em Jerusalém, e Paulo em Jerusalém se depara com seus oponentes judeus. No terceiro ponto nós vamos estar estudando sobre as acusações e a prisão de Paulo no templo. Nos subitens vamos estar estudando as acusações mentirosas contra Paulo, a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. E o terceiro subitem, Paulo dialoga com Lísias. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus, não é verdade? Muitas vezes esse chamado requer fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. A atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. Veja, meus irmãos, que o apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus
que estudaremos nesta lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido é: se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora, e eu vou dar um tempo para você fazer a sua inscrição. Segundo pedido: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, mapas, imagens e muito mais para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido: caso você queira, deixe aí o seu comentário, ele é muito importante para todos nós. Tem muitos irmãos comentando, fazendo seus comentários, acrescentando a aula. Faça isso também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição: a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus Cristo. No primeiro subitem, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Veja que desde o momento em que Paulo deixou Mileto, no encontro de despedida com seus companheiros, ele não perdeu o alvo de chegar a Jerusalém. Parece um contrassenso de Paulo ao insistir em ir a Jerusalém, mesmo depois de ouvir Ágabo, o profeta, dizer-lhe o que aconteceria com ele nessa cidade, registrado em Atos capítulo 21 e o versículo de número 10. Eu quero ler com você esta referência. Atos capítulo 21 e o versículo de número 10. Diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da cidade um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Seria teimosia de Paulo? Teria ele qualquer resquício de arrogância ou atitude independente em aceitar a palavra dos profetas? Creio que nenhum ressentimento negativo de arrogância ou teimosia estivesse influenciando as atitudes de Paulo, pois há momentos decisivos na vida de um servo de Cristo Jesus, especialmente um líder, um pastor, que compete somente a ele decidir. Um dos dons do Espírito Santo é a capacidade de discernimento, por isso o obreiro precisa aprender a discernir a vontade de Deus, mesmo que essa vontade divina contrarie a razão. Veja, meus queridos irmãos, que é bastante notório que o Espírito Santo, através dos profetas, alertou o apóstolo dos perigos que ele enfrentaria em Jerusalém. Ele discerniu a vontade de Deus, que deveria enfrentar as prisões, os açoites, pelo nome de Jesus. Ele registra isso no livro de Atos, capítulo 20, e versículo de número 24, quando Paulo abre o coração aos obreiros que estiveram em Mileto e disse-lhes: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Veja, meus irmãos, que Paulo partiu para Jerusalém em companhia de cristãos da Bereia, de Tessalônica, de Derbe e Éfeso. Juntamente com ele estava Lucas e Timóteo. Muito bem, irmãos, de Mileto ele vai para Tiro. Paulo, então, com o coração cheio de amor pelas igrejas, ele quis aproveitar o trajeto da viagem para visitar algumas igrejas plantadas por ele anteriormente, tomando uma embarcação que ia de Mileto para a cidade de Tiro. Você pode ver isso no livro de Atos, capítulo 21, versículo de número 1 até o versículo de número 16. A despedida de Paulo dos irmãos de Éfeso, que foram a Mileto para encontrá-lo, e a emoção da última vez que viriam, foi algo muito especial. Veja, irmãos, Atos capítulo 21, versículo de número 6 e o versículo de número 7, diz-nos assim a palavra do Senhor: depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Versículo 7. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com ele.
Veja, meus irmãos, que depois de embarcarem no navio, chegaram ao porto de Tiro. Nada o prenderia, nem mesmo o amor que ele tinha para com aqueles filhos na fé que ele conquistou para Cristo. Nessa cidade, Paulo aproveitou para encontrar-se com os cristãos, e foi em Tiro que eles aconselharam-no mais uma vez a não ir a Jerusalém, porque ele enfrentaria muitas ameaças. Cenário emocionante foi quando aqueles cristãos seguiam Paulo até a areia de uma praia e todos, com os joelhos postos no chão, oraram juntamente com ele. Atos capítulo 21, versículo 4 e o versículo de número 5, que diz assim: encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Ele, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo, ali partiram e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Diz-nos o texto: e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. E depois dessa oração, ali na praia, de joelhos, com suas famílias, eles despediram e o apóstolo entra no navio e vai para a cidade de Tiro. Veja, meus queridos irmãos, que foi um bálsamo de consolo misturado a uma tristeza de que não veriam mais o incansável apóstolo Paulo. No terceiro subitem, fala da passagem de Paulo por Cesareia. Veja, meus irmãos, que após deixar a cidade de Tiro rumo a Cesareia, Paulo chegou a Ptolemaida, onde saudou os irmãos, permanecendo com eles ali por um dia. De Ptolemaida, o apóstolo viajou direto para a cidade de Cesareia, cerca de 64 quilômetros ao sul. Ali, ele se hospedou na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém, você sabe, cujas filhas eram profetisas. Agora, irmãos, veja que curioso. No passado, Filipe teve que fugir do perseguidor Saulo. Agora, os dois estão juntos como irmãos, o perseguidor como hóspede na casa do perseguido. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto fala sobre a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Veja, meus irmãos, que enquanto Paulo estava em Cesareia, Ágabo, conhecido como profeta, desceu da Judéia e profetizou a prisão de Paulo em Jerusalém, acrescentando que os judeus entregariam nas mãos dos gentios. A profecia de Ágabo foi a combinação de um ato e uma interpretação falada. Ele tomou o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos. Assim como os cristãos de Tiro, os cristãos de Cesareia imploraram a Paulo para que não fosse a Jerusalém. Tanto a equipe que acompanhava Paulo como os discípulos de Cesareia tentaram fazer o apóstolo desistir de ir a Jerusalém, mas este os calou e respondeu com firmeza: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não conseguindo dissuadir o apóstolo de sua firme resolução de ir a Jerusalém, os irmãos se curvaram à vontade do Senhor. Que fazeis vós chorando desse modo? Eu estou pronto para sofrer tudo o que está designado para mim. Eu estou pronto, determinado a ir, não importa o que aconteça. E, portanto, é em vão se oporem a isso. Eu estou disposto a sofrer. E então, por que vós não quereis que eu sofra da minha parte? Eu estou pronto. Eu me mantenho em prontidão. Em outras palavras, está dizendo Paulo, estou pronto como um soldado para o combate. Eu espero dificuldades, disse Paulo, eu conto com elas. Não serão nenhuma surpresa para mim. Foi-me dito uma vez quanto eu devo padecer. Segundo, irmãos, a chegada de Paulo em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém, acompanhado
por alguns discípulos de Cesareia. Atos capítulo 21 e versículo 16. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muita boa vontade pelos irmãos daquela igreja. Veja isso no versículo de número 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Veja, meus queridos irmãos, que a notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade de Jerusalém. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. Tão logo Paulo havia chegado em Jerusalém, sua presença foi anunciada por muita gente que estava na cidade para os festejos de Pentecostes. Judeus helenistas vindo de outras partes do mundo haviam também chegado, e alguns daqueles judeus inimigos de Paulo começaram a inflamar os judeus da cidade de que Paulo era inimigo da lei mosaica e também inimigo do templo. Vejam, meus queridos irmãos, que coisa terrível. E de início Paulo não encontrou os principais líderes da igreja, tais como Pedro, João, André e os outros apóstolos em Jerusalém, senão Tiago, o irmão do Senhor, que era de fato o líder principal da igreja em Jerusalém. A notícia da presença de Paulo na cidade alvoroçou os judeus fanáticos para que ele não fosse recebido por ninguém. Veja que situação, meus queridos irmãos, e agora Paulo entendeu que deveria procurar os apóstolos que estivessem na cidade. Mas foi à casa de Tiago e encontrou alguns anciãos da igreja, sendo saudado por todos eles, e os anciãos ouviram o que Deus fizera por meio do seu ministério entre os gentios. Todos glorificaram a Deus pela notícia, mas não deixaram de informar a Paulo de que ele estava sendo acusado por judeus que diziam haver crido e recebido Jesus em seus corações, mas ainda estavam presos ao judaísmo. Olha que coisa, que situação, meus irmãos. Na verdade, eles queriam um cristianismo judaico, praticando os costumes e ritos judaicos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado e entre outras coisas. Muito bem, meus irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. No terceiro ponto vamos estudar acusações e a prisão de Paulo no templo. Nos versículos 18 e 19, Paulo foi à casa de Tiago e entregou as ofertas das igrejas gentias para ajudar os pobres de Jerusalém. O texto nos diz assim, versículo de número 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Os anciãos que estavam presentes nesse encontro informaram a Paulo que havia sérias acusações contra si, de que seus ensinos ofendiam a lei mosaica e os costumes tradicionais que os judeus tanto respeitavam. Circulava um boato entre os judeus de que Paulo ensinava aos judeus cristãos a apartarem-se de Moisés e que não deveriam praticar o rito da circuncisão nos filhos. Eram judeus vindos de outras nações para a festa de Pentecostes, e ao saberem que Paulo estava na cidade e que era contra a lei e contra o templo como lugar sagrado. Veja que em Atos capítulo 21, versículo 18 até o 26, eles torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. A falsa religiosidade desses judeus oponentes ultrapassava os limites da decência e da sinceridade, e por esse modo
Tudo o que queriam era prender Paulo e condená-lo à morte. Os judeus que viram Paulo no templo quiseram agir sem a decisão de um tribunal e matá-lo imediatamente. O comandante romano, porém, chegou a tempo e livrou Paulo de suas mãos. Diz-nos o texto que toda a cidade ficou alvoroçada. Atos capítulo 21, versículo de número 30. Diz que toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastando-o para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com suas correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Então, irmãos, veja que o comandante romano, porém, ele chegou a tempo e livrou Paulo das mãos dessa multidão que estava para matar Paulo. Ele fez isso não porque simpatizasse de Paulo, mas provavelmente na esperança de evitar um tumulto popular. Esse comandante romano achou que Paulo devia ser algum tipo de agitador político. Mandou que Paulo fosse flagelado para arrancar dele a verdade, mas Paulo alegou ser cidadão romano. Ele então tirou Paulo do meio da multidão, porque temia que o povo linchasse. Ordenou aos 2 centuriões romanos que preparasse uma forte escolta e levasse-o para Cesareia. Em Cesareia, com uma carta de Lícias para Félix, o governador, iniciou-se outra situação de julgamento e o enfrentamento de outros sofrimentos. Você vai ler Atos capítulo 22 e também o capítulo de número 23. Veja, meus irmãos, que a atitude de sofrer pelo nome de Jesus Cristo, essa atitude tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo de número 17. Muito bem, meus queridos irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Estamos concluindo essa maravilhosa lição e aguardamos você na próxima semana. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.